Olá pessoal, aqui quem fala é o novo professor de língua portuguesa, professor Arlécio Castro. Irei ministrar a aula de língua portuguesa para a turma do sexto ano A e sexto ano B. Irei dar continuidade das aulas com o tema de hoje. O tema será substantivos. Continuarei da mesma forma, continuarei de onde a professora anteriormente parou. As páginas como referência sobre do tema estão entre a página 20 e 24 do livro didático de vocês. Assunto de hoje: o que é substantivo? É uma classe gramatical variável que se flexiona em gênero, número e grau e que tem por objetivo nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, sensações, ações e qualidades. De uma forma mais esdrúxula, de uma forma mais coloquial, substantivo é a palavra que nomeia as coisas. Exemplos: Josefina, garoto, fada, Brasil, amor, paz. O substantivo é uma palavra variável. Das 10 classes gramaticais que nós temos na nossa língua portuguesa, na nossa gramática, substantivo é uma delas, e dessas 10, 6 são variáveis, e dessas variáveis, substantivo é uma delas. Hoje a gente vai abordar esse tema, lembrando que a gente tem que sempre ver a essência do substantivo é nomear seres, e eles são variáveis. O substantivo é variável, eles flexionam em gênero, número e grau. Você deve estar se perguntando: mas professor, o que é variável? Quando eu quero dizer que a classe gramatical, ou seja, o substantivo, é uma palavra variável, eu quero dizer que o substantivo muda ou se adapta a outra forma. Essa tal adaptação pode ser em gênero, número e grau. Quando um substantivo varia em gênero, eu quero dizer que ele pode estar na forma masculina ou feminina da palavra. Um exemplo: a palavra menino. Menino, masculino. Menina, feminina. Essa desinência, colocando o O no final ou A, define qual é o gênero dele, se ela é masculino ou feminino. Quando eu digo substantivo varia em número, quer dizer que o substantivo está na forma singular ou plural da palavra. Usando o mesmo exemplo, meninos está no plural, meninas está no plural e ainda está no feminino. E outra variação é o grau, sendo ele o grau aumentativo ou grau diminutivo. Um exemplo: menininho está no diminutivo, meninão no grau aumentativo. Uma característica dessa variação é porque eles aparecem essas desinências no diminutivo, inho, geralmente vem no diminutivo. Uma desinência ou um afixo que termina em ão, geralmente é no aumentativo. Lógico, não é a regra geral, mas alguns sim. Então, isso vocês devem sempre estar lembrando e não esquecer. Substantivo, palavra que nomeia as coisas, que varia em gênero, que pode ser gênero, número e grau. Nesse fluxograma, que eu vou passar agora no próximo slide, vai explicar direitinho. Substantivos. O que é? Substantivo pode se flexionar em gênero, feminino ou masculino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Gênero. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em masculino e feminino. Temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela desinência, pela terminação com a letra O, e o feminino pela desinência com a letrinha A. No entanto, nem todos os substantivos masculinos terminam em O. Exemplo: líder, telefonema, amor. Essas palavras, elas não terminam, embora elas sejam masculinas, elas não terminam com a letra O. No entanto, é por intermédio do artigo que classificamos
se o substantivo de dois gêneros é masculino ou feminino. Ou estudante. A estudante. A gente só consegue decifrar, a gente só consegue entender se essa palavra está no gênero masculino ou feminino se você olhar anteriormente algum determinante, no caso o artigo O e o artigo A. Quando ele fala que ele se flexiona em número, o substantivo pode ser flexionado em singular ou plural. O indicativo de um substantivo no plural é a terminação S. Exemplo, o colega, os colegas. A forma os colegas, com a terminação S, é a garantia de que ele está no plural. A menina, no plural fica as meninas. Outra flexão é em grau. Quanto ao grau, os substantivos podem variar entre aumentativo e diminutivo. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser formados através de dois processos, né? Através de sintéticos, acréscimo de sufixo ao grau normal. Exemplo, amor, amorzinho, amorzão. Esse exemplo, você vê que na desinência dele, né, aparecem esses sufixos inho ou ão. Você deve estar se perguntando o que são afixos. Afixos são pedaços da palavra. Quando um afixo é depositado na frente da palavra, ela se chama prefixo. Quando é o final da palavra, se chama sufixo. Mas isso entraremos em detalhe posteriormente em outras aulas. Há uma forma de saber mais sobre o substantivo é você analisando o contexto em cada palavra. Vamos ver essa frase, analisar essa frase. Evandro chegou ao aeroporto com os documentos, mas percebeu que tinha esquecido o RG no porta-malas. As palavras que estão em vermelho, todas elas são substantivos. Esses substantivos, eles podem ser classificados de nove subclassificados de 9 tipos. Eu irei complementar cada um aqui. A classificação. Os substantivos, eles podem ser simples ou composto. Não pode ser os dois juntos. O que é um substantivo simples? O substantivo simples é o substantivo formado por apenas uma palavra, um radical. Exemplo: pé, meia, copo, leite, bico, papagaio. Um substantivo simples, ele contém somente um radical, uma só palavra. Quando vem duas ou mais palavras, ele é classificado de composto. Substantivo composto é o substantivo formado por dois ou mais radicais. Exemplo: pé de meia, copo de leite, bico de papagaio. Você tem que anexar isso em sua mente, que ele pode ser simples ou composto. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Eles são opostos entre si. Um substantivo vai ser simples ou composto. Eu peguei aqui o mesmo exemplo. Pé é um substantivo simples. Agora, se eu falar a palavra pé de meia, já não é simples. Ele é composto, porque tem mais de dois radicais. Dois ou mais radicais. Outra classificação é se os substantivos são primitivos ou derivados. O substantivo primitivo não depende de outra palavra, ou seja, é uma palavra que dá origem a outras palavras. Exemplo: amor, livro, criança e etc. Já um substantivo derivado, o substantivo depende de outra palavra, ou seja, é formado por outra palavra a partir dela. Levando em consideração sempre que ou ele é primitivo ou derivado, nunca os dois ao mesmo tempo, pois eles são opostos. O exemplo do primitivo amor, só que quando eu falo amoreco,
A palavra amoreco deriva da palavra amor. Amorzinho, livreiro, livraria deriva de livro, livreco de livro, criançada deriva da palavra primitiva criança. Então, primitivo é a origem da palavra, derivado o que vem que é derivada de outra palavra. Outra subclassificação é se o substantivo é próprio ou comum. O substantivo próprio nomeia os seres de forma específica, destacando um dentro de um determinado grupo. Exemplo: André, Sara, Bahia, Rússia, o Pequeno Príncipe. Ele é oposto ao substantivos comuns. Substantivo comum nomeia seres e outros elementos de um mesmo grupo de modo geral, genérico, ele não especifica. Um macete para você descobrir se ele é próprio ou comum é porque tem como característica o substantivo próprio, eles começam com a letra maiúscula. Por exemplo, eu vou dar um nome para aquele rapaz, o rapaz. É um comum, rapaz é uma palavra comum. Agora, se eu der nome àquele rapaz, André, eu estou especificando ele. Então, ele se caracteriza, ele se encaixa nessa subdivisão dos substantivos, substantivo próprio. Outra subdivisão são os pronomes, os substantivos concretos e abstratos. Esse é um pouquinho mais complicado. Antigamente, todas as pessoas falavam: é substantivo concreto porque eu posso tocar. Abstrato é aquele que eu não posso tocar ou ver. Mas não é bem assim. Um substantivo concreto é aquele que nomeia, mas ele não possui existência própria, precisando de outro ser para existir. Por exemplo, a palavra mesa. A mesa existe. Tesouro existe. Papel, avião, Pedro existe. Você deve se perguntar: esse substantivo, por exemplo, uma mesa e uma tesoura, ela existiria se você não existisse no mundo? Se sim, ela é concreta. Se não, ela é abstrata. Novamente, o substantivo concreto e abstrato são opostos. Eles não podem ser os dois ao mesmo tempo. O substantivo abstrato indica seres que não dependem de outro ser para existir. Exemplo: sentimentos, sensações. Exemplo: paixão, beijo, memória, fé, encontro. A fé, ela pode existir? Você pode tocar na fé? Não, mas você sabe que ela existe independente de você. Então ela é abstrata. E por último, e não menos importante, uma classificação, são os pronomes coletivos. Substantivos coletivos, perdão. Os substantivos que indicam no singular uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie são chamados de coletivos. Exemplos: cadume é um conjunto de peixe. Biblioteca, conjunto de livros. Existe uma variedade de substantivos coletivos que não cabe a nós decorar todos, mas os principais a gente precisa entender. Porque quando você for analisar o contexto de uma frase, você precisa saber a que se refere aquele coletivo. Por exemplo, em uma frase: fui navegando e me dei de cara com o arquipélago. Arquipélago é o substantivo coletivo de ilhas. Como é que eu ia saber que eu ia navegando e me dei de frente com um arquipélago, com uma ilha? Só se eu souber o substantivo coletivo. Então é de suma importância você ver que essa subdivisão é importantíssima. Lógico, não esquecendo a essência do substantivo. A essência é o que? Nomear as coisas. E essas coisas pode ser uma coisa primitiva, derivada, pode ser simples ou composta, comum ou próprio, concreto ou abstrato ou coletivo. São essas 9 subdivisões do substantivo. Retornando àquela análise da frase, Evandro chegou ao aeroporto com os documentos,
mas percebeu que tinha esquecido o RG no porta-malas. Veja que está em destaque aqui os substantivos que estão em vermelhos. Evandro. Evandro é um substantivo próprio. Olha aquela característica que eu falei. Começa com a desinência, com a letra maiúscula. É um nome próprio, Evandro. Se eu falar, o rapaz chegou ao aeroporto, aí não seria o nome próprio, um substantivo próprio, sim comum, porque eu não estou especificando. Aeroporto é comum. Documentos, comum. RG, comum. O porta-malas, comuns. Mas, como eu falei, e recapitulando, existem as flexões de gênero. Eles flexionam em gênero, número e grau. Evandro, está no masculino. Termina com a letrinha O. Aeroporto, palavra masculina também. Ela varia em número? Não, e quando eu falo em número, é singular ou plural. Está no singular. Documentos. Olha a desinência com a letrinha S. Então, a flexão substantiva aqui, ele se flexiona em número, está no plural. Porta-malas. Ele flexiona. Olha a desinência aqui no final da palavra. Foi adicionado um S. Então, recapitulando. Substantivos. Palavra que pode se flexionar em gênero, feminino ou masculino. Número, singular e plural. E grau, aumentativo ou diminutivo. Essa aula tem como referência as páginas 20 a 24 do livro didático de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui no grupo do WhatsApp e espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.